imediata e urgente dos aprovados, e das aprovadas também no concurso público. Aliás, lembrando que é a segunda audiência que nós estamos fazendo com vocês. Quem participou da primeira? Teve alguém? Ótimo. Naquela época ainda não havia prorrogação, né? Não tinha prorrogado ainda. Então, foi depois da nossa audiência que ele prorrogou o concurso público, mas não chamou ninguém. Ninguém foi chamado até agora, né? Então, isso é um absurdo total. Nós estamos há muito tempo aqui fazendo uma pressão em cima do governo, em cima da Secretaria da Segurança Pública, tanto em relação a vocês, como também em relação aos servidores, as pessoas aprovadas na Polícia Civil, que não está chamando ninguém, né? E nas outras secretarias. Por isso que nós apresentamos aqui um PDL, um projeto de decreto legislativo para revogar um decreto do governador, aquele decreto de 2015, o decreto, tem aqui o número dele, 61466, que dificulta, que quase que proíbe as contratações, as chamadas dos aprovados nos concursos em todas as secretarias. Em 2015, o Alckmin publicou esse decreto, que inviabiliza, dificulta, ele só autoriza que a secretaria chame em caráter excepcional com autorização do governo, ou seja, as secretarias perderam totalmente a autonomia para fazer as contratações que são extremamente necessárias. Mas, antes de começar, eu queria chamar aqui para compor a mesa a Maria Lidineide, que vai aqui participar da mesa. Se alguém quiser participar também, eu sei que várias pessoas estavam mobilizando, porque essa é uma audiência pública que a gente abre o espaço aqui para que vocês tenham voz e vez, né? Porque a mídia não fala nada, ninguém, né, dá, pode sentar aqui, dá uma visibilidade para essa luta de vocês, né? Parece que é algo que fica escondido, é uma luta invisível, não aparece. Então, aqui, um dos objetivos é dar visibilidade, porque aqui está a TV Assembleia, tem uma transmissão aqui ao vivo pela TV Web, haverá matéria publicada no Diário Oficial, haverá também uma matéria publicada no Jornal do Parlamento. Então, a gente vai... É uma forma mais de pressionar o governo. Depois, nós, ao final, vamos tomar alguns encaminhamentos aqui, acionando provavelmente o Ministério Público Estadual, acionando a Comissão de Segurança Pública da Alesp, da Assembleia Legislativa, para que ela pressione também e tome providências. Porque essa questão não é só uma questão corporativista de quem passou no concurso, ela vai muito além disso, porque são 5.000 cargos que estão sendo ocupados por policiais que deveriam estar nas ruas, combatendo o crime, a violência, né? E esses policiais estão, muitos deles, cumprindo funções burocráticas que seriam funções que vocês deveriam estar cumprindo, porque vocês foram aprovados e aprovadas num concurso para esse fim. Então, a população tem que entender, para quem está nos assistindo agora, pela TV Alesp, pela TV Web, que essa luta não é uma luta de vocês, tem que ser uma luta de toda a sociedade, uma luta de quem defende, de fato, investimento em segurança pública, que é uma área totalmente abandonada aqui no estado de São Paulo, né? Não tem investimento nessa área. Tanto é que vocês estão acompanhando o que vem acontecendo aqui nas nossas delegacias de polícia, delegacias fechadas em muitas cidades, em muitas regiões, delegacias que fecham à noite, aqui mesmo na nossa região, na Zona Sul, eu tenho percorrido a região de Parelheiros, Grajaú, região do Cocaia, né? Lá tem delegacia que fecha à noite, ela não funciona. Então, se a pessoa precisa fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência, ela tem que se deslocar para uma delegacia distante, né? Isso acontece em várias regiões. Faltam investigadores, escrivãs e vários outros servidores na área da Polícia Civil. Nós denunciamos, o Ministério Público entrou com uma ação contra o Estado, então né, isso está se tornando já claro. Agora, em relação à Polícia Militar, isso não está sendo muito debatido na imprensa, não tem muita visibilidade, né? Mas, então, é isso. Nós queremos aqui dar visibilidade e fazer encaminhamentos, aqui ouvir um pouco vocês que estudaram, né?
fizeram sacrifícios, porque não é fácil passar no concurso público, você tem que estudar, tem que abrir mão de muita coisa, da família, dos filhos, né, dos prazeres da vida, muitas vezes, de outras coisas, vocês fizeram opção. Teve gente até que largou emprego para estudar, né, esperando. Foi aprovado, você tem o direito de assumir, até porque os cargos estão vagos, esses cargos existem e eles estão vagos, alguns ocupados por policiais da ativa, que é um absurdo total. Então, a nossa luta aqui, a Assembleia Legislativa tem que entrar nessa luta, não só com o nosso mandato, mas como instituição, em defesa de vocês. Nós aqui fizemos o seguinte, apresentamos o projeto de decreto legislativo, PDL número 11, vocês podem acompanhar o trâmite dele pela internet, aqui pela Assembleia Legislativa, PDL número 11, ele vai tramitar pelas comissões, né? E a função do PDL, e essa é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa, do deputado, ele tem a prerrogativa de revogar, de anular um decreto do governador. Entendeu? Mas é lógico que o PDL tem que ser votado no plenário da LESP. Ele tem que entrar em votação. Esse é o nosso desafio. Nós estamos lutando para que ele seja aprovado nas comissões e entre em votação. É um desafio enorme para nós. Agora, como ele envolve várias secretarias, não só vocês, nós temos vários professores que não são chamados, professores do ensino fundamental, professores do ensino médio, né, os outros setores da segurança pública, metrô, Sabesp, sistema prisional, também teve concurso, eles não foram chamados, Fundação Casa, na mesma situação. São vários concursos que foram realizados e não houve a chamada. Então, assim, vocês não estão sozinhos, não é um conforto, mas é uma situação um pouco generalizada, por conta do decreto. Então, foi uma política deliberada do governo Alckmin de neutralizar, né? E nós estamos preocupados, pessoal, vocês viram o que aconteceu quarta-feira à noite, em Brasília, no Congresso Nacional, a aprovação do projeto de lei que criou no Brasil as terceirizações gerais e restritas e amplas. Agora eles vão terceirizar tudo. Foi um dos maiores ataques aos trabalhadores e trabalhadoras, um dos maiores ataques da história aos nossos direitos trabalhistas. A CLT está sendo destruída. A CLT que foi promulgada em 1943, na era Vargas ainda, no Estado Novo de Vargas, que na verdade não foi um presente do Vargas, foi fruto de lutas da classe operária, né, de várias mobilizações, principalmente de 1917, com aquela grande greve, né, que abalou o Brasil, da classe operária. Então, depois de muita mobilização e muita pressão, o Vargas foi obrigado, né, a aprovar a CLT. Foi a pressão dos trabalhadores, foi a conquista histórica. Muita gente morreu, teve muito sangue, muito suor, muita luta. Só que ela está sendo totalmente desmontada agora. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, a PEC 55, que já foi aprovada no ano passado, que é uma das piores também da história do Brasil, que congelou os investimentos nas áreas sociais, na educação, na cultura, por 20 anos. Vejam bem vocês, um governo aprova uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, congelando os investimentos por 20 anos nas áreas sociais. Isso é um absurdo, mas já foi aprovada e ninguém nem se deu conta, o Brasil não percebeu, né, a gravidade da situação. Mas a aprovação de quarta-feira à noite também, mas ela vai atingir rapidamente todos os trabalhadores, porque eles vão terceirizar tudo agora. Talvez vocês tenham sido os últimos concursados. Não vai ter mais concurso público, não haverá mais necessidade. O que o Estado vai fazer para essas funções de vocês? Ele contrata uma empresa terceirizada. Não é isso? Vai fazer, não vai contratar, porque o projeto é tão maldoso, tão perverso, que ele autoriza as terceirizações em todas as áreas, em qualquer área, né? Eu digo a vocês, com toda certeza, que nós só vamos ter concurso de agora em diante no Brasil para promotor, para Ministério Público, para carreira jurídica, para delegado de polícia, auditor fiscal, as carreiras de Estado só. E talvez professor, talvez, ninguém sabe
aonde que vai chegar toda essa situação, né, de retirada de direitos. E agora, para cargos intermediários, praticamente, nós entendemos que haverá terceirização geral mesmo, até no serviço público. No Tribunal de Justiça também passa pela mesma situação. Houve um concurso de escrevente, nos chama também, a gente está com um movimento aqui, conseguimos algumas chamadas, poucas, mas eles vão terceirizar também no Tribunal de Justiça. Escrevente, oficial de justiça, todos serão terceirizados. Então, um ataque sem precedentes ao trabalho, né? Sem precedentes. E também passou desapercebido, a população não se deu conta da gravidade da situação. Hoje nós já temos 10 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil, que eles têm salários inferiores, né? O trabalhador terceirizado ganha 30% a menos que um trabalhador contratado com carteira. Ele trabalha normalmente 3 horas a mais por dia do que o outro trabalhador, e ele também é a maior vítima dos acidentes de trabalho. Esses são os dados do DIEESE, né? Então, a aprovação do projeto nos remete a um sistema de quase semi-escravidão. Muito grave o que aconteceu. Isso tem a ver com vocês. Eu digo que vocês realizaram o último concurso, porque não vai ter mais concurso. Esse foi o último. Então, mais do que nunca, nós temos que pressionar pela chamada, urgentemente, porque depois de vocês não haverá mais concurso, né? Então, agora é força total, até porque o concurso vai caducar de novo, não é isso? Nós pedimos, conseguimos, foi uma vitória de vocês, aquela audiência pública da pressão, a prorrogação, porque esse concurso de vocês tem validade de 1 ano e prorrogação de 1, né? Normalmente os concursos têm validade de 2 anos e depois você prorroga por mais 2. O de vocês é um pouco diferente, prorrogação apenas por 1 ano. Não é uma regra, é uma exceção esse de vocês, né? Enfim, mas agora a nossa luta é pela imediata chamada, para que a gente não perca tempo, né? Porque é em julho, não é? Dia 23 de julho? Dia 22 de julho. Então, agora, mobilização total nesse sentido. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês, eu sei que as pessoas querem falar um pouco, para depois a gente fazer, Luiz, os encaminhamentos, né? Tem que chegou da Associação dos Delegados, né? Fui convidado, era bom. Flamarion Ruiz. Tá, eu quero convidar aqui para compor a mesa, né, o Flamarion Ruiz. Por favor. Ele é coronel da PM, assessor institucional. É da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, é de uma associação que veio aqui manifestar o apoio, logicamente, a vocês, a essa luta. Por favor. Então, vamos ouvindo já, então, a nossa colega Maria Lidineide, que vai falar um pouco aqui. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar a todos, né, que tiveram a coragem e vieram aqui hoje. Eu acho que esse é o caminho, que a gente tem que aprender a lutar pelo direito nosso. O que eu percebo, gente, é o seguinte, que o governo do Estado de São Paulo, Fala nesse microfone que é melhor, que está ruim isso aqui. Ele utiliza muito o argumento, né, da situação econômica do país para se esquivar de muitas coisas. E, assim, eu me sinto, de uma forma, assim, enganada. Eu não faço parte, eu não prestei o concurso, mas a minha filha prestou. E é um sentimento de enganação. O governo de São Paulo ele enganou todo mundo. Porque, quando ele abriu esse concurso, ele não falou que era cadastro reserva. Ele falou que era 5.000 vagas a ser preenchida durante a validade do concurso. Se esse concurso teve validade de 1 ano, há mais de 1 ano atrás era para estar todo mundo empossado. Inclusive, deputado, eu sugiro que, se o senhor entrar com algum tipo de pedido no Ministério Público, que o senhor verifique a possibilidade dessas pessoas que não forem empossadas receber esse ano e pouco que estão aí. Porque, veja bem, se era para chamar durante a validade tinha 1 ano, então, vocês estão com uma perda aí, gente, de 1 ano e pouco, que poderiam estar trabalhando. Muita gente perdeu seus empregos porque acharam, né, foi tudo muito rápido, que iriam ser chamados logo. Gastaram com documentação, gastaram com exame médico,
médico, e o governo de São Paulo ele não dá uma resposta concreta. Eu tive a oportunidade de escutar uma entrevista do secretário de Segurança Pública no Datena. Ele chegou até a falar que estava verificando a possibilidade de remanejar esses 5.000 servidores para outras secretarias. Só que eu achei muito invasiva, sabe? A forma como ele falou, eu achei que ele estava querendo se esquivar da entrevista, não transmitiu segurança nenhuma, não estipulou prazo de nada, e é isso que está acontecendo. Eu acho que a luta tem que continuar, o povo precisa se organizar para mais gente exigir esse direito, que é um direito líquido, certo? Tinha as vagas. Outra coisa, ele não pode falar que não tem como contratar esses servidores. Porque, pelo que eu sei, quando você abre um concurso público, você tem que dizer, né, você tem que falar de onde vêm os recursos para contratar tudo aquilo lá, todas aquelas 5.000 pessoas. Então, o governo tinha o dinheiro, sim. Onde foi parar esse dinheiro? Agora o dinheiro sumiu? Então, é isso, meu sentimento é de indignação. Estou aqui com a minha filha e vou participar junto com vocês até o final, porque isso não é certo. O governo está tirando uma com a cara do povo. Já virou moda isso. E é isso, gente. É luta. Não pode desistir. O concurso ele expira. O prazo de vigência acaba dia 22. E aí, se até lá ele não se posicionar, como que vai ficar? Vai perder? Vai deixar por isso mesmo? Estou com vocês. E parabéns a todos que estão aqui hoje e que, das próximas vezes, assim, a gente possa reunir um número maior de pessoas. Muito obrigado. Maria Lidineide, né? Que ela é mãe de uma... Isso, da Natânia, aquela lá. Ó. Quem que é a filha dela? Qual é o nome dela? Natânia. Natânia passou também no Ela concurso, passou. estudou bastante, né, Natânia? Sem dúvida. Agora, eu quero dizer o seguinte, não tenham medo, viu? Não precisa ter medo de nada. Primeiro que vocês não são policiais, né? Vocês vão trabalhar na parte administrativa. Segundo que vocês não têm nada a perder mais, porque agora é uma luta, é tudo ou tudo para vocês, porque vamos lutar contra o relógio, né? Nós já entramos na prorrogação do concurso, o nosso tempo é curto, então tem que jogar peso total nessa luta, na mobilização e na pressão. Tá? Fiquem sabendo que nós já revogamos aqui a lei da mordaça no estado de São Paulo, nós aprovamos aqui em 2008 ainda uma lei revogando um artigo do Estatuto do Funcionalismo Público que proibia os servidores de se manifestarem publicamente, fazendo críticas à administração, às autoridades instituídas, mas, sobretudo, aos atos da administração. Era proibido, mas porque era uma lei, na verdade, de 1968, a época ainda do golpe militar, do regime militar, uma lei anacrônica que está em vigor, mas esse artigo nós retiramos, nós aprovamos aqui no plenário, né? Então não existe mais essa possibilidade de punição aos servidores do Estado de São Paulo. Nós aprovamos também uma lei aqui contra o assédio moral para os servidores do Estado. Então, tenho aqui uma ampla legislação de proteção aos nossos servidores. Então, o servidor pode falar, pode se manifestar publicamente. Vocês foram aprovados num concurso público, não se preocupem com isso, né? Tem respaldo jurídico para essa manifestação e tem, na pior das hipóteses, tem a Constituição Federal, artigo 5º, que protege, né, todo cidadão, né, brasileiro em relação a isso, a liberdade de expressão, de manifestação e de opinião. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade aqui. Vocês estão no espaço que é o espaço, aqui é o poder legislativo, aqui é um poder. É o poder legislativo, é a Casa do Povo, aqui é o lugar onde vocês, aqui é o lugar mais livre que existe para você se manifestar. Casa da representação. A Assembleia Legislativa tem que levar a demanda de vocês para o Executivo. Ela tem essa função também. O Legislativo, um deputado, ele não só legisla, ele representa também os interesses da população e ele fiscaliza o Poder Executivo quando o Executivo não cumpre a sua função, não cumpre a lei. Então, ele tem obrigação, o deputado, de cobrar, denunciar e tomar medidas jurídicas, inclusive acionando o Ministério Público, Tribunal de Contas, a Justiça, as comissões aqui da Alesp permanentes para
obrigar o Estado, para pressionar o Estado a cumprir a legislação. É o que nós estamos fazendo hoje aqui com vocês. O Estado não está cumprindo, né? Houve a realização de um concurso público, ele não está chamando, o concurso já foi prorrogado e nada do governo chamar. Ele vai, não tem, é crise econômica, não tem dinheiro? Digo para vocês, tem dinheiro sim. Nós aprovamos um orçamento agora, para esse ano de 206 bilhões de reais, não milhões, bilhões de reais. É o maior Estado, é o maior orçamento. Depois do orçamento da União, vem o nosso, aqui do Estado de São Paulo. O Estado é rico, não tem... A crise aqui não é tão profunda como eles falam. Nós acompanhamos também a execução orçamentária, então tem muito dinheiro. O que acontece é que, para o governo Alckmin, não está sendo uma prioridade o investimento nos serviços públicos e nos servidores públicos. Por isso que ele deu uma estancada, né? Fala que não tem dinheiro, mas tem. Por exemplo, é bom que vocês saibam que existe muita isenção fiscal, muitos benefícios fiscais para grandes grupos econômicos do Estado de São Paulo. Só os grandes frigoríficos do Estado de São Paulo receberam um presente do governador de quase R$ 1 bilhão de isenção de benefício fiscal, de 2011 até 2015. Nós denunciamos isso, entramos com ação contra essa isenção que beneficia os grandes frigoríficos do Estado de São Paulo. Isso nós já estamos falando há mais de um ano, agora estourou o escândalo da carne fraca, mas nós aqui em São Paulo já estávamos dizendo que esses grupos, esses grandes frigoríficos, já estavam sendo beneficiados com dinheiro público, sem contrapartida para a população, porque a carne continua cara no Estado de São Paulo, a população não ganha nada com isso. Ou seja, eles deixam de pagar os impostos, esses grandes grupos, né, e a população não ganha com isso. Então, e a gente aprovou um orçamento agora de 206 bilhões de reais, sendo que 10 bilhões de reais foram só de isenções. Ele reservou 10 bilhões, um pouquinho mais, mas 10, com certeza que eu me lembro aqui, para beneficiar esses grupos, mineradoras, frigoríficos. A Ambev está sendo beneficiada com dinheiro público, vários grupos, empresas do agronegócio, um absurdo total, 10 bilhões de reais. Com esse dinheiro daria para chamar todos os aprovados em todos os concursos, daria para dar reajuste salarial para os servidores que estão com os salários achatados e arrochados há mais de 3 anos, há mais de 3 anos que, por exemplo, os professores não têm reposição das perdas inflacionárias, né? Não é reajuste, é reposição das perdas da inflação. Isso não existe há 3 anos aqui no Estado de São Paulo. Estou dizendo isso para que vocês tenham clareza. Tem dinheiro no orçamento. O dinheiro é disputado por esses grupos frigoríficos, Ambev, mineradoras, as grandes avícolas. Eu estou vendo que está chegando mais gente. Olha, lá em cima tem cadeira também. É só subir. Dá para orientá-los aí? Alguém pode, do mandato, para que vocês subam. Não sei se tem cadeira vazia aqui ainda, mas lá na parte de cima também pertence aqui ao nosso plenário. Dá para que ninguém fique de pé, né? Tem ali umas cadeiras ainda, tem aqui perto, tem 2 aqui, me parece, tá bom? Então é isso, pessoal, tem dinheiro no orçamento, tem que disputar o orçamento, né? Os setores econômicos disputam, eles querem o dinheiro público, e a gente também quer, mas para as áreas sociais. Nós queremos chamada de todos os aprovados, nós queremos reajustar os salários dos servidores, da ativa. Enfim, aí é uma luta, né? Você tem que fazer a luta, a disputa pelo dinheiro. Tá? Então, é bom que vocês tenham clareza, porque sempre o governo agora fala que é a crise, a arrecadação não anda bem, não é isso? Sempre essa desculpa, mas não é. O governo nunca investiu, mesmo nos tempos de glória da arrecadação, quando a arrecadação estava lá no auge, né, em 2006, 2007, ele não investia também, o governo não investe no funcionalismo, né, não chamava todos os aprovados. É uma prática histórica, já de 20 anos aqui do governo. Agora ele tem uma boa desculpa que ele utiliza, que é a crise econômica, mas a arrecadação não caiu tanto assim, a gente está acompanhando. O orçamento ainda continua alto, não é nada assim monstruoso, uma grande queda, né?
Entenderam? Então, é uma informação importante para vocês. Tem dinheiro no orçamento. Quando o governo fala, mas não tem, tem sim. Então, o governo pode acabar com as desonerações, com essas isenções fiscais para a Ambev, sabe? Indústria de bebida ter isenção fiscal? Não dá, né? Não dá. Frigorífico ter isenção fiscal sem nenhum benefício para a população? Fala, olha, vai ter isenção fiscal, mas o preço da carne vai cair no estado de São Paulo. Não cai. A carne continua cara e muitas vezes estragada, né? Agora se descobriu uma outra coisa. Aí uma questão de saúde pública. Então, esse é o cenário, pessoal, da nossa luta aqui em São Paulo. Tá? E o cenário maior que é esse que eu falei, das terceirizações, né, das reformas que estão em curso no Brasil contra os trabalhadores e trabalhadoras, todas elas. Reforma da Previdência, um dos maiores absurdos, não é reforma, é destruição da Previdência Social. Se o projeto for aprovado, ninguém aqui mais vai se aposentar. Esqueçam a aposentadoria, vocês nunca mais vão se aposentar. Imaginem, vamos combinar aqui reforma da Previdência e terceirização. O que acontece? Na terceirização tem muita rotatividade e muito desemprego. Você vira um descarte, você é descartado o tempo todo. Então, como que você vai conseguir contribuir? Então, esse é um cenário difícil, mas de muita luta, muita resistência, as pessoas estão se mobilizando. Aqui em São Paulo, os professores estão em greve da rede municipal, os professores em Cubatão entram em greve na terça-feira, os professores em Santos, todos os servidores de Santos estão em greve, tem greve em vários estados, começando pelos servidores, mas os professores estão puxando já uma greve nacional contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, e esse movimento agora vai crescer. Dia 31 haverá uma grande paralisação também. Começou com os professores, mas já tem muitos setores entrando na manifestação do dia 31, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, contra as reformas. Então, o povo só tem uma saída, pessoal, o povo na rua, não tem outro. Porque os deputados estão comprados, vendidos no Congresso Nacional. Eles estão preocupados apenas em salvar a própria pele, por conta da Operação Lava Jato, e de fazer as reformas para o capital, de agradar o mercado e as empresas e os bancos. Estão a serviço dessa outra lógica, entenderam? Então não dá para contar com eles. Eles só mudariam de posição com uma grande pressão, com muita mobilização. Aí sim, eles conseguiriam. Aí é possível uma mudança. Fora isso, não há a mínima possibilidade de uma vitória para os trabalhadores. O Temer agora ele vai aprovar a reforma da Previdência, que é a próxima medida dele. Então tem que ter essa resistência. Então é nesse cenário que vocês estão lutando agora para que o governo estadual faça a chamada imediata dos aprovados no concurso, até o dia 22 de julho. Olha só, nós vamos lutar contra o relógio. Então, tem que ter medo, não. Tem que agora você tem que pegar em armas, né? Armas no sentido de cidadania, não é revólver, não. Tem que fazer o enfrentamento. Não tem saída, pessoal. Essa audiência pública vai fazer encaminhamentos, vamos acionar o Ministério Público, a comissão aqui de segurança pública, te abro a palavra, nós vamos tomar medidas, mas só isso não vai resolver, eu quero ser sincero com vocês. Vamos ter que fazer muito movimento, manifestação de rua, fazer manifestação no Palácio dos Bandeirantes, manifestação na porta da Secretaria de Segurança Pública, sem medo, né, porque não tem saída, eles não vão ouvir vocês só fazendo pedidos, né? Tem que ter um negócio grande, convocar todo mundo que não veio, né? Nós vamos dar todo o suporte aqui para vocês, até que eles chamem, mas sem a mobilização, sinceramente, o governo não vai chamar, até porque ele vai estar pensando o seguinte, agora, com a lei da terceirização aprovada, né, a gente pode até cancelar esse concurso e depois fazer a terceirização, vamos contratar uma empresa, quem quiser que seja funcionário dessa empresa terceirizada para trabalhar no Estado. Então, o governo ele pode falar isso, entendeu? Agora, por isso que a gente tem que correr contra o relógio nesse momento. Assim, o senhor acabou concluindo, mais ou menos, que tem que ter mobilização
E, às vezes, a gente fica numa zona de conforto em casa, esperando que o outro corra por nós. Isso é uma situação, gente, que a gente tem que jogar por terra. Todo mundo tem que se mobilizar e exigir. O deputado aqui está cheio das boas intenções, mas e os outros? Então, a pressão tem que ser feita não só em cima do governo, mas para quem está aqui dentro também, ter consciência que ele está aqui para defender o interesse do cidadão que o colocou aqui dentro, não para defender as ideologias, a forma de governo do governo. Então, é isso, é mobilização, é participar dos movimentos e é exigir, sim, o direito, que é um direito de todos que está aqui e dos que não vieram também. É isso que eu tenho para falar. Muito bem. Vou passar a palavra, então, para o Flamarion, depois eu abro para que vocês falem. A gente roda o microfone sem fio. Quem está sentado aqui nessa mesa pode usar os microfones fixos. Flamarion, explica só a sua associação para que todos entendam aqui. Boa noite a todos. Meu nome, como ele disse, é Flamarion, é um nome um pouquinho complicado, não é culpa minha, mas eu quero cumprimentar aqui os componentes da mesa, Maria Lidineide e o deputado Gianazzi. Eu tenho um entendimento um pouquinho diverso da parte que trata da tentativa que os senhores estão fazendo como pressão política, que eu acho que é fundamental que seja feita, mas eu acho que não é o bastante. A explicação dada pelo governo de que há uma restrição significativa de recursos, ela não se subsiste juridicamente falando, porque quando dá abertura do concurso, há um procedimento jurídico onde o governo, que tem interesse de fazer esse concurso, ele submete as condições de novos entrantes no serviço público a várias avaliações, e essas avaliações são passos para que ocorra esse concurso público. O que vale dizer é o seguinte, é que o concurso só pode ocorrer quando houver disponibilidade aprovada de recursos para que esse concurso seja feito. Portanto, de certo modo, nós temos aí uma ação necessária de improbidade administrativa do governador, mais especificamente da sua equipe inteira, em relação à aprovação de uma proposta de concurso sem que houvesse os recursos que ele hoje alega que não tem. Então, essa situação é uma situação superada, acredito eu, na esfera da jurisprudência, na esfera da ação que deve ser feita pelos senhores em relação ao que é o direito de cada um e de todos, como falou o deputado, porque é óbvio que interessa sempre que as hostes administrativas que prestam serviços à comunidade sejam efetivamente garantidas. Então, no que diz respeito, por exemplo, à parte da minha presença aqui, eu garanto aos senhores que seriam bem-vindos os trabalhos que os senhores iriam desenvolver na administração pública, porque nós, sabendo do tipo de trabalho que os senhores exercitarão, segundo os princípios, né, do edital de concurso, liberaria gente para a gente colocar na atividade de policiamento específico, que é o maior interesse da sociedade. Eu vou fazer aqui uma colocação que é interessante, né? Porque hoje nós temos por volta de 87 mil policiais militares em São Paulo, e toda a parte de prevenção, etc., e também de enfrentamento na área de segurança, né, é promovida principalmente por esse pessoal. Esse pessoal, ele necessita de uma recuperação numérica, porque a sociedade continua aumentando normalmente.
E se nós analisarmos a quantidade de policiais que nós temos em relação à quantidade de pessoas que são habitantes do Estado, nós estamos aí aproximadamente com algo próximo a 44 milhões, segundo o IBGE, a estimativa do IBGE, e nós temos 87 mil policiais. Esses policiais não trabalham 24 horas por dia, porque não são máquinas. Eles são pessoas humanas, então eles têm lá os seus horários, etc. Se os senhores dividirem o número de 44 milhões de habitantes pela quantidade de policiais, os senhores verão que São Paulo, que é o estado mais rico da federação, ele está comprometido em relação à maioria de outros estados. Né? Nós temos aqui mais de 570 habitantes por policial. Mas temos que lembrar que esses policiais não estão 24 horas por dia no serviço. E, portanto, qualquer apoio que fosse dado pelo governo, e ele, naquele momento que ele editou, né, ele mandou publicar o edital de convocação para esse concurso, ele sabia dessas questões todas e que interessavam a área de segurança, né, garantir um suporte de apoiamento interno que os senhores prestaram concurso. E, portanto, por esses motivos, pela razão legítima da existência do concurso, e depois pela razão, né, redundante dos direitos que os senhores adquiriram por terem sido aprovados nesse concurso, eu entendo que é irrecusável, em hipótese nenhuma poderia ser aceita, né, a negação do nosso governador em nomeá-los. Esta é a minha posição. Ela não é uma posição, como eu disse aqui, não expliquei muito bem, ela não é uma posição meramente de uma ação política de reação, etc. Não, é que os senhores têm direito garantido. Né? Já que o Estado entendeu naquele momento que ele poderia aliviar para que mais policiais fossem colocados no policiamento e saíssem das suas áreas administrativas, e convocou os senhores para fazer esse trabalho, entendeu ele, o governo, que deveria fazer dessa forma, estudou, analisou as questões financeiras, orçamentárias, de projeção de recursos, etc. e tal, não pode, no meio do jogo, vamos dizer assim, simplesmente abreviar e dizer que não quer mais. Por quê? O Estado não é uma coisa de brincadeira. O Estado é uma coisa séria. A população, ela necessita desse esforço. Vou repetir aqui, nós temos unidades da federação onde nós temos 189 habitantes por policial. Nós estamos falando do Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, que tem 573. Ora, é um número absurdo para a realidade do que nós vivemos aqui. Nós vivemos num estado que tem o grau de complexidade de relacionamento interpessoal significativo, porque nós produzimos nada mais, nada menos do que quase 50% do PIB, tá, do Produto Interno Bruto do país. Significa que 44%, 44 milhões de habitantes, produzem metade, e o outro resto, ou seja, 156 milhões de habitantes, produz a outra metade. Este é o grau de complexidade das relações existentes nesse Estado, que deveriam merecer, por parte do seu administrador principal, que é o governador, né, uma atenção mais significativa. O deputado falou bem sobre a questão da educação, que ele conhece em detalhes, mas nós também, nós temos lá, nesses últimos 22 anos de governo, nós tivemos 6 anos seguidos de falta de reajuste salarial. E mais agora, 3 anos seguidos. É uma coisa assustadora isso. Aí ele alega que não tem o recurso porque a economia, etc. e tal. Horas. Estado de São Paulo, quando da aprovação aí do PLP 257 na Câmara dos Deputados, levantadas as questões de dívida do Estado em relação à União, São Paulo deve 53% da dívida de todos os estados.
Este grau de complexidade administrativa não é responsabilidade isolada de uma ou outra pessoa, né? E eu não vi nada de excepcional que foi feito nesses últimos 22 anos, em escola, em hospital, etc., que pudesse justificar tamanho endividamento. No entanto, é o que acontece. Para mim, que sou um modesto observador, aí, uma vez que eu sou representante de uma associação de oficiais, né, cabe a visão crítica desta realidade. Nós temos um Estado, que é o mais rico da federação, que se tem alguém, caso houvesse um problema realmente muito significativo no plano econômico, só tem 2 pessoas nesse país que conseguem resolver questões mais complexas que reproduzam o interesse da sociedade. São 2 autoridades, uma delas é o presidente e outra é o governador de São Paulo, porque eles são donos de 2 orçamentos que não têm tamanho, como falou aqui o deputado, em quantidade. Então, eu acredito que está na mão dele conhecer dessa particularidade, mas eu lembro a doutora Lidneide, desculpe, mas todos vocês, que os senhores devem estar interessados, sim, e não podem declinar de se unir e buscar também alternativas jurídicas em relação a isso, tá? Em relação à não adoção do chamamento dos senhores para exercício da função tão importante como eu afirmei aqui. Gostaria de agradecer aqui a minha participação, tenho fé em absoluto que os senhores podem, sim, vencer esse obstáculo, seja juridicamente, seja politicamente. O deputado aqui está dando uma grande abertura para os senhores, é capital que os senhores, né, aproveitem essa questão, mas não declinem dessa ação jurídica que o deputado fala pelo lado da Assembleia, mas os senhores também individualmente deveriam buscar união e buscar um escritório adequado e recorrer juridicamente com relação a esse direito que os senhores têm, que eu acho que é um direito que os senhores não deveriam abrir mão. Eu agradeço, peço desculpa por ter me alongado, mas estou à sua disposição. Obrigado, Flamarion, pela sua intervenção, pelo seu apoio, representando a Associação dos Oficiais, né, da Polícia Militar. Importante esse apoio. E essa fala também da importância da contratação de vocês para esse cargo, que vai, né, colocar à disposição da segurança pública os policiais que estão cumprindo essa função, muito importante. Como eu disse, não é uma questão só corporativista essa questão, essa luta de vocês, ela interessa a toda a sociedade, aos 42 milhões de habitantes do nosso Estado. Tá? Vamos, então, ouvir um pouco vocês, quem gostaria. É só falar o nome, fala alto no microfone, porque como está sendo televisionado ao vivo, as pessoas têm que ouvir do outro lado. Tem muita gente assistindo a TV aqui, web. Tá bom? Fala. Meu nome é Rafael. Me escutam? Agradecer aí a Vossa Excelência por promover esse debate, né? É imperativa as falas dos convidados, né? E eu gostaria de tecer uma reflexão, né? Já foi bem explicitado aí, mas como é que é possível que o recurso, estando provisionado, né, um recurso que já teria dotação orçamentária em um ano anterior para a realização do concurso, como é que, com todo respeito ao nobre secretário de Segurança Pública, ele vir a público e dizer que a nossa situação está em análise depois de 2 anos e meio? Isso eu considero um assinte. É um assinte. Então, assinte com todos os participantes desse concurso, né? E pedir ao deputado Gianazzi que esgote, dentro da perspectiva regimental, todos os recursos possíveis dentro que a Casa Parlamentar proporciona para exercer pressão.
senhor disse que muitas vezes só o pedido realmente não faria verão, mas é uma forma também de demonstrar que estamos aqui. E né, uma outra questão do edital. O edital, eu não vou me lembrar ipsis literis do que consta exatamente, mas ele comenta alguma coisa que todos têm direito, né, e aqueles que estão fora da quantidade de pessoas que estão provisionadas no edital teriam a expectativa do seu direito, né? Então o governo ele deve chamar sim essas pessoas que foram que passaram dentro dessas vagas, né? E como já foi dito aí em muitas oportunidades, a questão de não ter recurso orçamentário nos dias de hoje, né? Não dá para ter compreensão com isso. Nós fizemos o concurso, né? Nós pagamos, nós estudamos e queremos a vaga. É simples, não é pedir além. Ou fornecer alguma explicação que contemple nossos anseios, cronogramas, com a perspectiva. E tudo que foi oferecido até o momento não contempla. Isso. É ponto pacífico. Então, não tem mais o que dizer. Dizer que a gente já está exaurido por toda essa situação. Então, não, vamos compreender que estamos em crise econômica, né? Não tem compreensão, né? Desculpa. Então, é imperativo que o governo chame os 5.000 convocados. Não tem discussão. É isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Quem mais tinha levantado a mão? Por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao deputado Carlos Gianazzi que tem nos cedido essa audiência. Já é a segunda que estamos fazendo, não é a primeira, tem gente que não ficou sabendo, já é a segunda, inclusive a gravação da primeira audiência está comigo. Eu divulguei nas redes sociais, que inclusive avisando alguns administradores de grupo não permitiram o vídeo da audiência nos grupos do Facebook. Tá? Então, o pessoal fica atento aí, que eu não sei o que está acontecendo, tem muito administrador de grupo de Facebook do concurso que não está repassando as informações para vocês. Tá? Tudo que foi falado aqui está dentro de um espaço muito pequeno de tempo para o que vem acontecendo. Tá? Primeiramente, quero deixar claro a todos os concursados, e espero que vocês enfatizem isso nos grupos, nas redes, que o concurso não está normal. Todas as vezes que eu abro o Facebook, o WhatsApp, vem alguém falando está dentro do prazo, está normal. Não está normal, e já veio essa declaração do secretário de Segurança Pública. Então, assim, é necessário, quem tem interesse na sua vaga, foi aprovado, compareça nas audiências, esteja atento às reuniões, daqui para frente o que for feito, o pessoal tem que comparecer, porque não está normal. Né? Como já foi falado aqui, já é inaceitável isso. Esse ano vai completar 3 anos da abertura das inscrições do concurso, para vir uma nota da Secretaria de Segurança Pública dizendo que o concurso ainda está em análise, quando essa análise deveria ter sido feita antes da abertura das inscrições. Então, não é aceitável essa desculpa. Outra coisa que me chocou muito foi que ontem uma amiga dos grupos de WhatsApp conseguiu entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública e eles alegaram, né, que não há interesse na Polícia Militar em contratar os oficiais administrativos, o que também é ridículo ouvir isso, porque eu fui temporário da Polícia Militar, trabalhei 2 anos. Na minha época, já existia um déficit na segurança de São Paulo, principalmente no contingente da Polícia Militar. Hoje, como acabou de ser mencionado, está em 87.000, quando o mínimo necessário era de 100.000 policiais. O Estado de São Paulo comportava 8.000 soldados temporários, que exerciam funções administrativas na Polícia Militar. Esse cargo não foi recolocado, ou seja, 8.000 policiais que estavam na rua, que estavam se formando, estão no serviço administrativo. E aí veio a nota da Secretaria de Segurança Pública dizendo que não há necessidade da nossa contratação, sendo que eu não sei como não há necessidade, tendo em vista esse déficit de policiais na rua. Não existe isso. É incabível e inaceitável para qualquer um que prestou concurso e pela população do Estado de São Paulo. Cada vez que alguém sofre um crime, acredite que provavelmente é porque um de nós não está trabalhando lá dentro.
Então, é inaceitável isso. Eu espero uma resposta da Secretaria de Segurança Pública aceitável diante desse concurso, do que está acontecendo, porque não sou só eu que estou revoltado com isso, somos 5 mil pessoas no estado de São Paulo, onde 90% está ainda desempregado há 3 anos, esperando esse concurso. Então, eu não sei que tantas reformas na Previdência, uma vez que uma parte da população não está trabalhando. Não tem como se colocar numa posição útil de favorecer a economia da cidade, do estado e do país. É muito complicado isso. E avisando, né, a todos, principalmente as autoridades que estão tomando conta disso, esses 5 mil não estão dispostos a desistir. Nós vamos até o fim, vamos cobrar, nem que seja necessário cobrar essa casa toda para ter apoio de todos os deputados, ou a maioria da Assembleia, para fazer valer esse concurso. E iremos recorrer de medidas jurídicas para ter esse direito. Não é uma entrevista onde alguém olha para você e diz, você não condiz com o perfil da empresa. É um concurso público. Cada um aqui conquistou o direito de trabalhar. Fora que isso, não acarretando, entra como propaganda enganosa. Uma hora tem as vagas, outra hora não tem as vagas. O que fizeram com essas vagas? Então, eu espero que todos os concursados, todos os aprovados dentro desse concurso, se mobilizem, nos ajudem a divulgar a importância de estar presente nessa casa hoje, amanhã e depois, porque senão esse concurso não vai chamar. Não vai chamar. Eu espero imensamente, oro todos os dias para que chame amanhã. Eu queria acordar amanhã com uma mensagem e falar assim, está chamando o concurso. Mas a realidade não é essa. Então, assim, nosso país, a história do nosso país já é em base que, assim, se você não luta pelo teu direito, você não vai conquistar. É histórico isso. E acho que está na hora dos nossos aprovados, nossos futuros colegas de trabalho, começarem a se mobilizar. Né? E para encerrar aqui, deixando claro que eu não tenho ligação política com ninguém, com nenhum partido, estou aqui brigando pela minha vaga e pela vaga dos 5 mil, e espero a compreensão de todos em relação a isso. Muito obrigado. Quem mais tinha levantado a mão? Pode falar o nome, tá? Miriam, de Guarulhos. Miriam. As últimas notícias que nós ouvimos através de rede, enfim, é sobre a extinção do cargo. Gostaríamos de saber se isso é fato. E, terminando aqui a nossa reunião, o que a gente pode começar a fazer desde já para a gente mudar esse fim que, pelo visto, vai ser prolongado. Uma dúvida que eu tenho também é referente aos exames médicos. Que, assim, do jeito que o governo está, é capaz de querer, querer cortar, de alguma maneira indireta, alguns funcionários públicos, já que não quer contratar os 5 mil, vamos só empurrar com a barriga, ver quanto se desiste. E a minha dúvida é essa, porque na hora que bater lá, pronto, tem que levar os exames, muita gente não está preparado. Dizem que vai ter o tempo hábil para isso, mas eu não confio, infelizmente, do jeito que o concurso já está, eu já não tenho mais tanta fé assim. Então, essa é uma das minhas preocupações, acho que é de todo mundo. Porque, tem gente que fez 300 exames, venceu e estamos aqui ainda. Essa é uma coisa que deve ser muito, como posso dizer, ressaltado. Se chamar, vai ter realmente o tempo necessário para todo mundo, porque principalmente o exame das mulheres, acho que demora não sei quantos dias, 15 dias. Essa é uma coisa que tem que deixar ressaltada. Não pode chamar também em cima da hora, né? Então, tem que ter um planejamento, tá A certo. parte, senhor deputado, né, só para ressaltar, de acordo com o edital, vamos receber a onerosa quantia por candidato aprovado de R$ 992, que talvez na mentalidade do governo de turno signifique um rombo, um déficit que vai causar a metástase do orçamento público, né, afetando a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária, né, anual. Então, talvez na mentalidade deles aconteça isso, mas esse que é o salário que está sendo ofertado com base no edital do concurso, né? É isso que nós oferecido. Então, não vejo perspectiva desse salário por cabeça, por candidato, causar nenhum tipo de impacto, né? Exatamente. Sem dúvida, não.
Olha, nós temos certeza que não haverá nenhum impacto significativo no orçamento, a chamada de 5.000 oficiais administrativos. Não há. A gente trabalha aqui, acompanha o orçamento do Estado de São Paulo, e principalmente com as grandes categorias, com os professores, que hoje nós temos 300.000 professores na rede estadual de ensino. É a maior rede de ensino da América Latina, vocês sabiam? Então, aí sim você tem um impacto. Agora, chamar 5.000 servidores nessa área, com esse salário que você citou, não tem impacto no orçamento. Mas o governo está intransigente, ele fez cortes agora no orçamento. Só para vocês terem uma ideia, na cultura, ele fez vários cortes, sacrificando inclusive a banda sinfônica do Estado de São Paulo. Ele exterminou, demitiu todos os músicos, 66 músicos da banda sinfônica, que é uma banda histórica no Estado de São Paulo, um patrimônio cultural do Estado, né? Ele simplesmente extinguiu a banda sinfônica do Estado em nome do ajuste fiscal, em nome da economia. Imagina, 66 músicos não significa nada para o Estado de São Paulo. Na educação também, demitiu professores coordenadores, professores mediadores, vice-diretores, até mesmo agentes de organização escolar. Ele está fazendo ajuste fiscal em áreas estratégicas sociais, como saúde, educação, segurança pública. Em algumas áreas a gente conseguiu reverter com mobilização, com pressão. Em outras, não. Por isso que é importante. A palavra-chave aqui é mobilização para vocês. É luta. Colega? Marcos. Boa noite a todos primeiro. Eu também andei lendo que o grau de endividamento também do Estado de São Paulo, né, ele está alto, e isso aí também é uma das coisas que levou o governador a prorrogar, né, tantas vezes esse concurso. Eu gostaria de ouvir do senhor o quanto que isso é verídico, entendeu? Eu andei lendo que estava algo em torno de 46%, né? Então, o quanto que isso é verídico? Isso que eu gostaria de saber. Olha, a dívida, como eu falei aqui no início para vocês, do orçamento de 206 bilhões de reais, que é o segundo orçamento do Brasil. Primeiro vem o da União, que é o do governo federal, e depois vem o nosso, do Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. Vocês sabem muito bem disso. E que o orçamento está sendo disputado, pessoal. Nesse momento de ajuste fiscal, de crise do capitalismo, há uma disputa pelo orçamento, pelos fundos públicos. O capital está atacando, ele é mais organizado, ele tem os seus deputados, ele financia os deputados, as campanhas eleitorais e, muitas vezes, até a vida pessoal desses parlamentares, tanto em Brasília como aqui. Isso é público. Tem um deputado que ele é representante, não, ele é quase que um funcionário de uma empreiteira aqui dentro ou no Congresso Nacional. Então, esses grupos têm muita influência na aprovação do orçamento. Digo para vocês, essa questão da dívida não procede, não tem nenhum impacto em relação à chamada de servidores públicos, né? Como eu disse, aqui tem as desonerações que representam mais de 10 bilhões de reais para os grandes grupos econômicos, frigoríficos, avícolas, Ambev, mineradoras e outras empresas do agronegócio. Nós temos uma outra coisa que eu não coloquei aqui, um outro ponto importante para vocês saberem, que é a corrupção no Estado de São Paulo. Nós temos aqui várias denúncias no Estado de São Paulo, começam a aparecer agora, inclusive na Operação Lava Jato está chegando no Estado de São Paulo. Até então há uma blindagem aqui, protegendo o governo Alckmin. Ele é blindado pela Assembleia Legislativa, que ele tem maioria aqui, são 94 deputados, ele tem pelo menos 74 no governo. Então, ele controla a Assembleia Legislativa, ele controla o Tribunal de Contas, ele tem o apoio de setores da Justiça, do Tribunal de Justiça, ele tem também apoio de setores do Tribunal de Contas, do
do Ministério Público Estadual e da grande imprensa aqui de São Paulo, do Estadão, da Folha de São Paulo, da Veja, que existe uma blindagem em torno do governo Alckmin no estado de São Paulo. Ele é protegido, ele é o queridinho do mercado, do empresariado, da grande mídia empresarial, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, e, como eu disse, setores do MP e também do Tribunal de Justiça. Então, o orçamento é direcionado para esses setores, isso que vocês precisam saber. Agora, quando tem pressão social, de movimento forte, ele daí tem que ceder também, porque daí não tem como. Né? Aí a luta pelo orçamento. O orçamento está sendo disputado. Quem tem mais força leva o orçamento. Mas, voltando à questão da corrupção, agora vocês estão acompanhando as denúncias. Chegou até no Tribunal de Contas agora, saiu uma denúncia, e eu estou tentando até instalar uma CPI aqui para investigar o Tribunal de Contas do Estado, que apareceu já nas denúncias da Operação Lava Jato, dizendo que eles liberaram obras, né, mediante o recebimento de propinas dessas empresas, o Tribunal de Contas. Tem aí o escândalo do metrô, da CPTM, da educação da FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, tem da DERSA, agora que estourou outro escândalo aqui do Paulo Preto também. Tem vários escândalos aqui em São Paulo, várias denúncias de pagamento de propina, desvio de recursos, em várias áreas, DR, DERSA, FDE, metrô, CPTM, Tribunal de Contas do Estado e tantas outras secretarias, né, com envolvimento nesses escândalos. É dinheiro público que poderia estar sendo direcionado para as áreas sociais. Por isso que eu digo a vocês, não entrem nesse debate, não debate, mas nessa argumentação do governo de que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim, o dinheiro está ali, vamos disputar esse dinheiro. Aproveitando o gancho do Cigano, que falou que existiam 8.000 temporários. Aproveitando isso, o governo vai contratar apenas 5.000 oficiais administrativos. Não sei qual que é o salário dos temporários. 2 salários mínimos, hoje daria 1.800. Tá. A gente, 5.000 oficiais administrativos, o salário, se for igual ao do edital, dá R$ 992. Tá? Aí dá para contratar nós, os 5.000, e ainda sobra dinheiro. Porque acontece só o seguinte: tinha os temporários, a gente só está substituindo os temporários. Não tem acréscimo de funcionário. Não tem o temporário a gente, os oficiais administrativos. Saíram os temporários e vai entrar os oficiais administrativos. E ganham menos ainda que os temporários. Sobra dinheiro para o governo contratar até mais oficiais administrativos. Que o déficit que o número era de 8.000 temporários. Não é só isso que eu tinha para falar. Vamos tentar acabar isso. Só complementando ainda a questão dos temporários, eles não recebiam férias e muitos direitos trabalhistas ainda. Então, o curso de temporário foi extinto porque os temporários não recebiam os direitos trabalhistas. Foi por isso que, na verdade, o último concurso para a temporada, que seria o SAV 18, já em andamento, foi cancelado pelo Ministério Público porque não seguia as leis trabalhistas. Fala só o nome, tá? Desculpa, eu sou o Daniel, sou de Guarulhos também, e eu venho acompanhando já há muito tempo essa questão do concurso. O que me deixa mais envergonhado, na verdade, é porque quando a gente analisa o orçamento, um exemplo, o orçamento da União, e você vê o gasto com a educação e a saúde, está lá embaixo nos gráficos, mas o orçamento está sempre disponível para a dívida. É sempre colocado a serviço da dívida. Então, a gente percebe agora mesmo, com esses ataques, podemos dizer, neoliberais aos direitos sociais, infelizmente, isso tem ocorrido, e a população brasileira parece não estar acompanhando isso de forma veemente. Isso é muito triste, mas a gente sabe também que existe uma manipulação muito grande através dos veículos de comunicação. E o que me deixa mais triste é saber que as futuras gerações elas estão comprometidas completamente. E eu me sinto mal porque eu não acho que eu não consigo fazer nada sozinho. Então, é por isso que a mobilização de todos aqui é importante, porque
Agora mesmo, com a lei da terceirização, o que me deixa com mais medo ainda é se isso não vai ser desculpa do governador para usar isso de forma política para prejudicar a nós, oficiais, que seremos oficiais administrativos, tirar esse nosso direito e colocar até mesmo uma terceirização. Isso não é algo improvável, não é mesmo, deputado? Com certeza. E o senhor que acompanha mais essa parte legislativa, eu gostaria de saber do senhor. O senhor acha que, dentro dessa conjuntura que nós estamos hoje, do governo federal e o governo estadual, o senhor acha que é possível que isso venha acontecer com a gente? E se o senhor acha, o que o senhor veria de probabilidade disso acontecer? Olha, é o desejo do governo. O desejo do governo é terceirizar tudo, acabar com o concurso público. É o que, inclusive, está naquele primeiro projeto da renegociação das dívidas dos estados com a União, o PL 257, PLP 257, dizia o seguinte, olha, os estados vão renegociar as dívidas com a União, com o BNDES, mas, em troca, os estados serão obrigados a fazer um ajuste fiscal pesado com os servidores, proibindo concursos públicos, congelando por 2 anos os concursos públicos, congelando todas as promoções, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, tudo isso é congelado, né, aumentando a contribuição previdenciária, que é hoje de 11% para 14%. Então, assim, o objetivo do governo hoje, tanto estadual como federal, hoje do que você falou, da política neoliberal, de Estado mínimo, de ajuste fiscal, é mesmo essa que eles estão colocando em curso, tanto é que aprovaram um projeto na quarta-feira das terceirizações. Então, se o governo puder, ele vai fazer exatamente o que você falou, é o grande sonho, é o grande desejo do governo. Há muito tempo ele tenta isso, tanto é que o projeto aprovado na quarta-feira é de 98, é de 1998, é um projeto ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso. Olha só, eles ressuscitaram o projeto, porque já existia um projeto novo tramitando no Congresso Nacional, ele já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, tinha ido para o Senado, né? Só que daí eles acharam melhor aprovar esse outro do Fernando Henrique, de 98 ainda, que já tinha sido aprovado em primeira votação na Câmara dos Deputados, tinha sido aprovado já no Senado, voltado para eles. Eles tiveram uma grande sacada. Para não perder muito tempo, eles aproveitaram um projeto do passado, de 98, gestão Fernando Henrique, PSDB, eles já queriam fazer isso em 98, olha só a gravidade da situação. Então, é o grande desejo. Mas vocês prestaram o concurso, vocês têm um direito adquirido. Prestaram, foram aprovados, então aí é o que eu disse para vocês no início aqui, talvez esse seja o último concurso nessa área da Polícia Militar, né? E talvez um dos últimos, viu, do Estado, né, de São Paulo, porque nessa toada, nesse diapasão agora das políticas neoliberais de ajuste fiscal contra os trabalhadores, é isso que isso vai ser uma rotina no Brasil, não vai ter mais concurso público. Tem para carreira de Estado, carreira jurídica, talvez para professor, talvez para policial, mas depois as outras áreas serão todas terceirizadas, porque é o que garante esse projeto aprovado na quarta-feira. Por isso que agora vocês têm ainda uma última chance, porque vocês prestaram concurso, tem direito, tem legislação, tem edital, entendeu? Tem o que o Flammarion colocou muito bem, probidade administrativa, né? Porque quando o governo fez o edital, ele fez a previsão orçamentária, né? E eu diria o seguinte, mesmo se não tivesse feito, ele pode remanejar o orçamento, ele pode fazer suplementação orçamentária. Nós aprovamos o orçamento aqui, mas o governo, numa emergência, num caráter excepcional, ele remaneja, ele faz a manobra no orçamento. Então, o que a gente fala, remanejamento do orçamento, suplementação orçamentária. Então, isso é possível. Então, havendo interesse político do governo, ele resolve qualquer questão técnica, jurídica, até porque ele tem maioria aqui na Assembleia Legislativa, ele aprova um projeto em uma semana aqui, com muita tranquilidade, né, para o bem e para o mal. Então, não é uma questão técnica, jurídica, legislativa que vai atrapalhar a chamada do concurso de vocês. É uma questão política, não partidária, como você colocou, né? Não é partido.
que a luta de vocês está acima dos partidos políticos, né? Por isso que depois eu acho que a gente pode, daqui a pouco, já fazer encaminhamentos aqui de luta, como que a gente vai encaminhar o caso de vocês, além do que eu já falei, Ministério Público, comissão, mas a gente vai ter outras ações aqui com vocês. A gente vai, só nessa primeira parte, ouvir aqui as intervenções, depois nós vamos encaminhar aqui os próximos passos desse movimento para pressionar o governo a fazer a chamada. E sabendo que nós vamos correr contra o relógio, contra o tempo, porque não é pensando só no dia 22 de julho, que caduca, que termina, de fato, a prorrogação do comando. Mas tem que chamar antes, porque tem vários procedimentos aí, exame médico, não é chamar no dia 22, né? Boa noite, meu nome é Silvia, agradeço ao deputado, ao coronel Flammarion, aos colegas. Minha indignação maior, foi passado um calendário com uma série de obrigações, no caso. Depois disso, dificilmente você conseguia obter algum tipo de informação. Todos aqui, acho que a grande maioria, tentaram por diversos canais. A luta já está sendo diária desde a data. A mobilização, apesar da internet, é uma coisa delicada para você conseguir, no caso de reuniões, no caso. Agora, o que o deputado acabou de comentar com relação a medidas judiciais. Eu fico assim, é um assunto delicado, em que sentido? Podemos entrar contra o Estado? Sim. O Estado não pode recorrer? Quanto tempo isso vai levar no Supremo depois? Situação monetária de cada um aqui. Realmente conheço pessoas que acabaram realmente pedindo demissão devido ao calendário que foi passado, para realmente conseguir, inclusive, estar nas datas que foram passadas, né, assim, os compromissos que foram dados no caso das datas. Então, o que eu falo, o que eu penso agora, que medida judicial? Coletiva? Como que a gente vai fazer? Mandado de segurança? Fica aqui minha dúvida. Mais alguém pretende falar? Desculpa, excedendo além do necessário. Gostaria de questionar o senhor coronel Flammarion, só para deixar claro de qual entidade de classe da Polícia Militar ele pertence, e, se eu não me engano, é a Associação de Oficiais da PM, que fica na próxima invernada do Barro Branco, correto? Próximo ao Alto Florestal. E eu gostaria de saber, se for possível, como é que está, o que se ouve dentro das fileiras da PM a nosso respeito, né? O que é comentado, qual é a percepção, inclusive dentro da associação a qual o senhor pertence, o que tem sido disseminado ou não, ou ninguém fala, qual a percepção? Eu vou ser muito sincero aqui. Eu acho que é o seguinte, um Estado que tem o poder que São Paulo tem, né, nas condições que São Paulo tem, propõe que os funcionários seus ganhem R$ 992 por mês, sinceramente, eu acho aí um desaforo. Porque o Estado poderia disponibilizar um pouco mais e atender aos interesses de demanda que tem a sociedade. Hoje, por exemplo, apenas para ilustrar, a Secretaria de Segurança Pública divulgou os índices criminais de São Paulo do mês de fevereiro. Comparativamente, nós tivemos algo próximo a 40% de aumento de situações criminais, ocorrências criminais, em relação ao mesmo período do ano passado. O que vale dizer, o que grita a qualquer pessoa de razoável inteligência, que alguma coisa deveria ser feita pelo governo do Estado. E eu entendo que o governo do Estado tem uma gestão significativa para garantir recursos necessários para que a segurança faça mais e melhor. Então, eu tenho que dizer, como interessado de que os senhores viessem compor, né, o funcionalismo público na missão que foi destinada aí pelo edital, porque entendo que grita a sociedade pelo número de incidentes criminais que a amedrontam dia e noite, madrugada dentro. Nós andamos aí pela periferia, né? Eu acho que os policiais são aqueles indivíduos que são mais ousados, né? Eles andam pelas periferias das cidades e
de muito tempo para cá, não é só de 20 anos, mas de muito tempo para cá, a situação paulatinamente se agrava. Se agrava e aí há a necessidade, né, de que as pessoas não fiquem presas mais no seu lar, nos seus lares, né? Alguma coisa devia ser feita. Portanto, eu acho que é extremamente crítica a situação da segurança pública em São Paulo. Também temos outros órgãos, outras situações críticas, como a educação, por exemplo, né? Como, por exemplo, a saúde pública, e se aí vai. E eu vejo que soluções dessa envergadura por parte de alguém que deveria ser um pouco mais sério, assustam. Eu tenho netos, né? E tenho 64 anos de idade. Eu quero lembrar que eu nunca vi um descalabro tão significativo em termos administrativos do estado onde eu nasci, da onde eu vivo, aonde a minha família escolheu para morar e assim por diante. Então, acho que tem algumas coisas que poderiam ser feitas mais seriamente do que trair a crença dos senhores na própria administração do Estado. Não tem sentido nenhum isso daí. Como falou o deputado, e eu vou pegar o gancho dele para dizer que falamos de 66 pessoas que foram demitidas da Orquestra Sinfônica. Falamos de 5.000 que estão aí esperando ser nomeados. Falamos dos salários de todas as categorias da administração estatal. Quem é que é destinatário dos serviços promovidos por estes, senão a sociedade inteira? E como também salientou o deputado, né, há sim um interesse extremamente preocupante de que nós não enxerguemos o que está acontecendo. E está acontecendo, sim, muita coisa grave. O Brasil, por exemplo, eu vou pegar um dado, é o país do mundo que mais mata em tempo de paz. Sabe o que significa isso? 60.000 mortes por ano, só de homicídios. Nós não estamos falando de acidente de trânsito, que leva aí mais 49.000 nesse ano de 2015, que é a última estatística que nós temos. Então, somem. Se isso não significar nada, se as cruzes dos cemitérios não tiverem o significado que deveriam ter, é evidente que poderíamos até nos dar ao luxo de trair, né, algumas vontades significativas de ajudar o Estado, como os senhores se prontificaram ao se inscrever no concurso, né, e não atender a sociedade. Seria uma coisa raríssima, mas nem isso está acontecendo. A verdade é diversa disso, é gritante. Tem um termo aí que é um neologismo, ululante. Está se gritando aos quatro ventos há tanto tempo e ninguém enxerga nada. Com a infelicidade, vamos dizer assim, decidida, julgada e definida de toda a sociedade que pretende ter a vida mais segura, né, resta mudar de país. Olha, que coisa absurda. São os administradores públicos que têm responsabilidade de garantir, né, de ter palavra, de ter, sabe, que os seus atos sejam atos que representem a moralidade, a responsabilidade, né? E a gente vê o contrário. Aqueles que estão a rebalde, né, fazendo a cabeça de todos nós para que nós não enxerguemos dessa modo, como, por exemplo, a imprensa, né? A gente vê um programa da Ana Maria Braga, por exemplo, traz lá uma pessoa de 90 anos trabalhando, nesse momento que nós estamos discutindo Previdência. Isso é uma grande piada. Eu não vou entrar aqui no mérito de fazer críticas objetivas à intenção daquele que garante o pagamento dessa senhora, mas eu acho que isso é de uma desfaçatez, de uma falta de moral, de responsabilidade social, de amor ao próximo, que jamais tem tamanho, jamais teve esse tipo de coisa aqui no nosso país. Infelizmente. Eu sou solidário às suas preocupações, acho que os senhores devem buscar todos os meios necessários para fazer valer aquilo que os senhores têm como direito. Não abram mão
Ajude-nos, na sua particularidade, a endireitar este país que precisa de vergonha na cara, para não falar dos problemas de corrupção que andam por aí, às escâncaras, né, da maneira como está. Obrigado. Vamos fazer os encaminhamentos aqui, pessoal. Acho importante, eu queria propor aqui. Eu disse o seguinte, o que eu vou fazer aqui pela Assembleia Legislativa? Acionar o Ministério Público a partir dessa audiência que nós realizamos. Na semana que vem eu vou entrar com uma representação no Ministério Público e vou provocar o MP. Vou pegar o edital, né? E, enfim, pedir que o MP faça uma intervenção no caso de vocês. Isso não, esse é um dado, é uma ação que nós vamos fazer aqui pelo mandato. A outra, nós vamos pedir aqui a convocação do secretário de Segurança Pública na Comissão de Segurança Pública, que é uma comissão permanente aqui para questioná-lo sobre a chamada do concurso, para que haja uma pressão. Vocês estarão convidados no dia em que ele for prestar esse depoimento. É uma forma de pressão também. Além disso, é muito importante que vocês montem aqui urgentemente uma comissão aqui para aglutinar vocês, para organizar esse movimento. Eu sei que vocês estão, de uma certa forma, se organizando pela internet, com o Facebook, mas tem mais de um Facebook, não é isso? Parece que não tem aí uma unificação. É importante a luta pela rede social, é fundamental, mas é importante que ela seja presencial também. Tem que mesclar luta presencial com luta, né, virtual, luta na internet. E como vocês correm contra o relógio, é muito importante que vocês tenham algumas ações também, além de ações jurídicas que você colocou, mandato de segurança. Então, a gente tem que ter frente na Assembleia Legislativa, frente de luta aqui, frente jurídica e frente também de pressão social. Tem que ter umas 3 frentes de luta, mas para isso é bom que vocês tenham uma comissão organizadora, que tenha um contato de todo mundo, que converse, que faça a mobilização. É a única maneira de tentar obrigar o governo a fazer a chamada dos aprovados. Não vai ter outro jeito, né? Então, eu proponho que vocês montem aqui uma comissão. O espaço da Assembleia está aqui disponível para vocês fazerem reuniões, encontros. Vocês podem utilizar a estrutura aqui, telefones, computadores, né? Tudo que vocês quiserem aqui da Assembleia Legislativa para infraestrutura dessa organização, dessa comissão. Vai fazer a comunicação e a organização de um movimento. Tem as salas aqui, é só requisitar o dia que vocês querem, a gente vai ceder tudo aqui para vocês, né? E fazer mobilização, talvez fazer uma mobilização aqui na LESP, num dia de sessão, com faixas no plenário, um dia que vai ter muito deputado, a gente combina com vocês, que vocês venham, passem nos gabinetes de todos os deputados com um documento, um manifesto, pedindo a imediata chamada dos aprovados, conversando com outros deputados, principalmente os deputados da base do governo, para que eles, né, sejam convencidos a entrar nessa luta também, pressionem o governo Alckmin. Então, uma movimentação aqui é importante. Durante a semana, uma comissão vindo, um ato no plenário, vocês podem entrar no plenário com faixas para chamar a atenção também da Assembleia Legislativa como um todo. E talvez alguns atos em alguns lugares, né, fazer um ato na frente do Palácio dos Bandeirantes, um outro na Secretaria da Segurança Pública, talvez num dia em que o governador esteja numa agenda aqui em São Paulo, inaugurando uma obra, inaugurando uma estação de metrô, um hospital. Então, a agenda dele é pública, olha, tal dia ele estará em tal lugar, vamos lá com as faixas, fazer pressão. É assim que funciona, pessoal. Mas, para isso, tem que ter um mínimo de organização, né? Uma comissão aqui, eu vejo várias pessoas engajadas aqui, preparadas, é unificar forças nesse momento. Uma comissão, quando terminar aqui, a gente monta a comissão, passa os contatos, e vocês comecem a fazer essa mobilização. E nós vamos tomar essas medidas aqui, Ministério Público e Comissão de Educação. Nós conseguimos uma meia vitória com a Banda Sinfônica, Flamarion. Agora saiu a notícia até na Globo, no G1, tá? Que nós acionamos o Ministério Público contra a extinção da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Saiu agora, o MP abriu um inquérito civil e agora ele pediu a tutela da Banda Sinfônica do Estado, ou seja, dizendo que o Estado não pode extinguir a Banda Sinfônica, né? Ele está pedindo a tutela, o MP pedindo. Então, é outra história, o Ministério Público entrando na luta em defesa da Banda Sinfônica
Nós queremos que o MP entre na luta em defesa de vocês, da chamada do concurso. Daí é outra história, o Ministério Público entrando. Pelo menos se ele abrir um inquérito, já vai ajudar bastante, já assusta o governo. Aí depois ele toma as providências. Quando eu protocolar a representação na semana que vem, depois que ela for distribuída, nós vamos pedir uma reunião com o promotor. Aí eu levo a comissão. Essa comissão que será talvez organizada hoje, vai até lá conversar com o promotor, apresentar para ele, vamos levar o edital, conversar com ele, falar das audiências públicas, entenderam? Então é isso que dá para fazer de imediato. Não sei se alguém tem alguma outra proposta, algum outro encaminhamento para que a gente possa até encerrar a audiência e liberar vocês, né? Eu acho que seria legal também encaminhar e-mail para os outros deputados também. Eu acho que seria legal, uma forma de pressionar. Sem dúvida, boa. Boa. Importante, viu? Não dá para falar com todos pessoalmente, então que vocês fiquem pentelhando todos os 94 deputados, tá? Mandando e-mails todo dia para eles, enchendo a caixa postal. Importante. A nossa não precisa mais, né? Que vocês já sabem, mas nos outros podem, né? Pressionar. Facebook do deputado, o deputado tem Facebook, entra no Facebook dele, pede ajuda para ele, entendeu? Não precisa agredir, né? Pô, deputado, precisamos da sua ajuda, entendeu? E é importante isso. É importante você entrar na rede social do deputado, seja o site dele, o e-mail, o Facebook, o Twitter, enfim. É importante essa pressão também. Viu, Carlos? É legal essa ideia de vocês estarem vindo para cá com faixas, né, no dia de votação. Isso funciona bem. Aí, casado com o mandato vai falar, vai denunciar vocês lá. A gente vai usar a tribuna para denunciar. Então é legal a comissão se organizar, semana, né? com faixa. Aí a gente combina numa votação importante, tem votação que tem muita gente aqui, os deputados normalmente não estão presentes. Se vocês forem no plenário, né, normalmente tem quase ninguém lá, dos 94 tem 4, 5, mas quando tem uma votação importante, lota. Aí nesse dia que vocês devem estar aqui com as faixas, fazendo mobilização, conversando com os deputados, a gente faz uma combinação aqui com a comissão que vai chamar os aprovados. Tudo isso rapidamente, porque é o tempo, é o relógio agora, né? Entenderam? Então é isso, acho que é um bom começo a gente colocar tudo isso aqui em prática. Agora é importante a comissão, viu, Luiz? Organizar antes de vocês saírem aqui uma comissão de umas 6 pessoas, para fazer quem tem mais disponibilidade e condição de fazer isso. A gente aqui oferece toda a infraestrutura para vocês. Material aqui, o Luiz vai acompanhar, tá, o Vitor, o nosso pessoal vai dar o suporte para vocês aqui. Agora, mas tem que ter essa organização de vocês. Assim, a gente apoia, né, mas o movimento é de vocês. Nós vamos apoiar aqui o movimento, tá bom? Viu, Carlos? Assim, tem um grupo do WhatsApp, né, que tem lá o menino lá, como é que fugiu seu nome? O Roberto e a gente se fala muito. Eu não sei se todo mundo está nesse grupo do WhatsApp, porque eu lembro que essa audiência de hoje foi chamada basicamente por esse movimento do WhatsApp. Eu falei muito lá com o Roberto, e aí foi quando... Porque são 5 mil aprovados. 5 mil aprovados. Então, 5 mil aprovados. Então, aí é legal esse grupo que está aqui, você também, nós nos falamos, né, lá, está fechando essa comissão, porque é fundamental. O tempo urge, né? Sem contar que tem um recesso, né, da Assembleia agora, de julho, não tem... Julho também, então, julho fecha. Em julho, dia 1º de julho, fecha a Assembleia Legislativa. Mais de 2.300 só aqui em São Paulo. Vagas. Só na cidade de São Paulo. Né? Quantas vagas? 2.300. Não, tem que mobilizar. Só no município. Não estou falando nem das cidades adjacentes. Acho que a gente já podia já montar a comissão para que todo mundo conheça os representantes e vocês comecem a se comunicar, façam aí, deixem os telefones, contatos, e-mails, enfim, para que vocês possam fazer esse contato. Quem gostaria de participar dessa comissão? Opa, que ótimo. Então, vamos só falar o nome de cada um para que todo mundo conheça. Começando aqui, olha, na ordem. Qual o seu nome mesmo? Sou Daniel, sou de Guarulhos. Ótimo. Daniel. Miriam de Guarulhos também. Miriam de Guarulhos. Almir de São Paulo. Almir de São Paulo. Rafael Cigano, da Zona Leste de São Paulo. Rafael, Zona Leste. Quem mais aqui? Levantou a mão lá. Roberto, de Mogi das Cruzes. Nassau, São Paulo, ela. Vanessa Mariana, aqui. Tinha alguém aqui? Ana Cristina, Ana Zona Cristina. Norte. Gabriele. Lá em cima, opa. Éder, de onde, Éder?
São Paulo. Então, pode descer aqui, você tem mais uma pessoa lá. Jaqueline? Jaqueline, né? Jaqueline, de onde? Zona Norte. Eu acho que está bem representado. Eu acho que deu. Quem quiser depois participar, também pode participar, mas que vocês desçam aqui, para vocês trocarem os contatos entre vocês para ir organizando. Passou a lista, não sei se todo mundo deixou um telefone, a gente manda um WhatsApp, não sei, tem WhatsApp? Vocês têm grupo de WhatsApp já do movimento? Tem WhatsApp, né? Tá, então deixem os contatos, passou uma lista, um telefone, para a gente passar a lista para eles, viu, Luiz? Passa para a comissão uma cópia da lista para vocês mobilizarem. Aí fazer... tem que fazer manifesto para os deputados, uma folha explicando, uma coisa simples, né, para entregar em todos os gabinetes, tentar conversar com a maioria dos deputados. Depois, uma vinda de vocês aqui, num dia de votação, eu vou ver o calendário das votações, vou passar para vocês, e ver o calendário, ver a agenda do governador, onde que ele vai estar, até ele, entregar para ele também, né? Não precisa agredir ninguém, é um movimento democrático, um movimento, né, de reivindicação, entenderam? Não tenham medo, olha, o medo agora é a pior coisa, porque o grande medo é vocês não serem chamados agora. É a terceirização, que já foi aprovada, então não tem que ter medo. Vocês não têm mais nada a perder. No medo já está. Já foi. Oi, quem mais? Quem queria falar? Boa noite a todos vocês aqui. Então, no caso, os concursos para soldado, as nomeações. Os concursos para oficiais mesmo, há as nomeações. Mas, no caso, o nosso não há as nomeações. Então, fica muito claro que o Estado não está nem aí para nós. Porque, se nos outros há as nomeações, então há também tem que haver no nosso. Fica sem muito claro dúvida. isso. A isonomia, né? Claro. Chamar todo mundo. Até porque tem esse decreto que ele fez dificultando as chamadas, que a gente, é uma outra luta que eu estou fazendo aqui para tentar derrubar o decreto. Eu sugiro o seguinte, eu acho que a gente fez os encaminhamentos aqui, depois quando eu marcar com o promotor também, a comissão vai participar da reunião com o promotor, vai ao MP. Eu proponho que a gente encerre, que vocês se reúnam agora da comissão. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Então está encerrada a nossa audiência pública. Parabéns pela mobilização. Parabéns. Agora é só vocês se reunirem aqui, né? Já fora da...